3 respirações profundas. Sentindo os pés bem apoiados no chão, como se ele estendesse umas raízes e estivesse se aprofundando no centro da Terra. Mantendo esse eixo, uma linha vertical à nossa coluna, subindo pelo 7º chakra, pelo coronário, fazendo a conexão com o cosmos. Agora a gente vai ouvir uma música. Valéria, está muito baixa a música. Voltando agora, prestando atenção no ritmo da respiração. Aprofundando essa respiração. Percebendo como essas notas atuaram no nosso campo. Que emoções puderam aflorar com essa música, com esse ritmo. Sentindo os pés, mexendo os dedos dos pés, os dedos das mãos. Todo mundo está aqui? Valéria, nós estamos, mas nós não conseguimos escutar, não. Não ouviu a música? Não. Que pena. A música é A Conquista do Paraíso, de Wengeli, que fala, ela é tema daquele filme, né, A Conquista do Paraíso, que fala da conquista dos espanhóis quando eles vêm para o novo continente, né?
Então, é uma música que traz a questão do movimento, a questão da água, conta a história dessa travessia nesses mares. A ideia era que vocês entrassem em contato com esse elemento, né? Com a água. Que pena. Então, falando um pouquinho, né? Retomando um pouquinho do que a Rosana, a Márcia, a Elô trouxeram nos encontros anteriores, quem é esse elemento, né? É um elemento que tem um movimento descendente, que tem a capacidade de ir se aprofundando, se infiltrando, uma grande capacidade de adaptação, de concentração, e que vai colocar a gente em contato com a nossa experiência de vida, para que a gente possa absorver essa experiência e trazê-la como aprendizado, fazendo parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. E acho que a Rô trouxe, né, do ideograma da água, que ele traz esse eixo central, mas com 2 caracteres aqui que falam um pouquinho de confluência, de aproximação, né, trazendo a compreensão, oscilação, em torno de um eixo. Então, esse é um pouquinho da água. E na medicina chinesa, desculpa, eu gosto de falar um pouquinho da Mariana Grola, que ela traz a questão dos elementos e faz uma introdução bem interessante, né? Então, ela diz que esse elemento é aquele que deixa a gente pronto para correr, esforçar-se em realizar seus objetivos com determinação para alcançá-los e força de vontade. Energia para caminhar na vida com passos firmes e determinado. Medo é a emoção primitiva, o instinto para sobreviver. E essas são as expressões dos rins e da bexiga. E recomenda, né? Ela recomenda que preserve o seu ti para uma longa vida e feliz, uma vida longa e feliz. Então, o rim, a água, como a gente já viu, ela está associada aos órgãos dos rins e como acoplado à bexiga. O rim como esse órgão, né, que guarda a essência pré-celestial, que é aquela energia que a gente herda dos nossos pais, lá na concepção, que traz a essência do nascimento, é essa energia, esse ding que vai nutrir o feto, e que vai, durante a nossa vida, nos proporcionar o nascimento, crescimento, desenvolvimento, traz força, vitalidade, e é a base da nossa vida sexual. O rim, por todas as modificações e por todos os processos energéticos que acontecem nesse órgão, ele tem o aspecto yin e também o outro yang. O yin do rim é o fundamento para o nosso nascimento, crescimento e reprodução, e o yang é o que traz a força, é o que move, principalmente para os nossos processos fisiológicos. Então, a gente já viu que ele vai se exteriorizar no ouvido, né? E na audição. O sentimento desse elemento é o medo, a cor é o preto, o sabor é o salgado, o odor é pútrido, o clima frio, a direção dele é para o norte, e o inverno é a estação do ano que rege o elemento água. Então, o elemento água está relacionado à força de vontade, ou Zi, traz para a gente a questão da força interior, da fé em si mesmo, fala da questão do armazenamento e da conservação da energia, e também promove a autoconfiança e a vitalidade. Então, essa tabela aqui eu gosto porque ela lembra um pouquinho da gente, para a gente, né, que na lei da geração, ele vai ser mãe da madeira e o avô do fogo, né, ou então, seja, ele vai alimentar o nosso fígado, que vai levar o fogo, o Shen, para o nosso coração. Então, se o rim está desequilibrado, né, o nosso Shen também vai ficar meio prejudicado.
Para quem gosta de astrologia, o planeta que rege é Mercúrio, e o som desse elemento é o gemido. E ele rege também, o elemento água também tem a relação com os nossos ossos. Aqui no que a Márcia trouxe no encontro passado, né, a emoção prevalente é medo, a expressão é o gemido ou o suspiro, e quando ele está muito desestabilizado, a emoção negativa que vai gerar na pessoa é a paranoia ou a discriminação. Quando esse desequilíbrio é do tipo yin, a pessoa vai mesmo se desvitalizar, né? Tudo que fica mais down. Então, aparece medo, apatia, dá uma travada na vida, tem dificuldades em relação diante do perigo, né? Ele dá uma parada, não tem determinação para alcançar suas metas, seus objetivos, pode aparecer insegurança e um sentimento de melancolia. E quando esse desequilíbrio é do tipo yang, ou seja, está muito over, é uma pessoa que vai fazer de um tudo, ela não para, está muito ligada, pode apresentar-se como ambicioso ou até cruel, às vezes, né? A gente tem uns florais que cuidam disso também, para melhorar esse coração, né? Porque ele vai afetar lá o coração. Não tem consideração pelos outros, ele é imprudente, né? Como ele desafia o medo, ele acaba não tendo o limite da prudência, né? Ele fica imprudente em relação aos riscos, pode se colocar em riscos, né? Porque suprime o medo. Que mais? Procura segurança através do poder e da dominação sobre o outro, né? Então, ele está na terapia floral entre os controladores, né, os dominadores. E quando esse elemento está em equilíbrio, ele vai ter um desejo firme, né? Então, é uma pessoa assertiva, comedida, tem coragem para enfrentar as dificuldades, superar os perigos, mas de forma prudente, e vai ter um contato maior com a sua fé interior e acreditar no seu potencial. Aí, no meridiano do rim, eu trouxe só para, acho que a Rô trouxe isso também, só para a gente lembrar do que a gente está falando, né? É o meridiano que vai representar a nossa raiz na vida, né? É o que ancora, que traz a gente para o presente, é o que pré-celestial. Então, ele vai armazenar, como a gente viu, o material biológico, o nosso Jing. Ele tem uma base de muita transformação de energia, né? Assim como a gente viu com o pulmão, né? Também tem muitos processos de transformações energéticas, isso acontece também no rim. E então ele é a base do yin e do yang para todo o corpo. Que mais? Então, conforme a gente cuida bem dessa energia, isso está diretamente ligado com o nosso tempo de permanência aqui nesse plano, né? Quanto mais eu me cuido, mais eu preservo essa energia. Eu costumo dizer que se eu gasto bem, eu fico mais tempo aqui, né? Se as pessoas não são muito regradas ou desconsideram esse respeito a esse Jing, então isso aí pode abreviar meu tempo aqui nesse plano. Então, a função do meridiano, aí falando do meridiano, né, do meridiano do rim, é armazenar o Jing para que a gente possa estar aqui por mais tempo, está relacionado com nascimento, crescimento, reprodução, desenvolvimento. Ele vai produzir a medula, abastecer nosso cérebro, controlar os ossos e governa a nossa água, né, os líquidos, um tanto de emoção que passa por aqui também. E a natureza dele é Yin. Aí o horário, né, para quando a gente quer tonificar ou sedar, o horário desse meridiano é um meridiano que vem por aqui assim, termina aqui na clavícula, vem até aqui, começa acho que aqui perto do tornozelo, sobe pelo lado interno da perna e vai até a nossa clavícula. Então, o horário é das 17 às 19 para tonificar, e após para sedar, desculpa, e após as 19 para tonificar. E o meridiano da bexiga, o Panguang, ele atua não só na bexiga, mas nos anexos, né, nos ureteres, né, até chegar lá no rim, todos
os órgãos que estão, os segmentos que estão envolvidos ali com a bexiga. Então, quando o rim está bem, a nossa bexiga também está bem, ela vai auxiliar o nosso rim a armazenar o nosso zinc, e se o nosso rim desequilibra, automaticamente a nossa bexiga também vai entrar num processo de desequilíbrio, né? Como a gente é um todo, então isso acaba desequilibrando. No aspecto emocional, quando o meridiano da bexiga não está bem nutrido ou equilibrado, a pessoa pode chegar a apresentar estados como ciúme, desconfiança e um rancor por um tempo um pouquinho mais prolongado. Aí, já falando um pouquinho de floral, né, quando a gente entra nesse estado aqui do rancor por um tempo prolongado, tem um floral que é a pessoa que se vitimiza muito, né, fica muito rancorosa, tem um floral que é o Willow, do Dr. Bach, estou citando aqui porque são muitos florais e eu não falei dele lá na frente. Então, o Willow é para essa pessoa que se vitimiza muito, né, fica no lugar da vítima, guarda um rancorzinho, o Willow ajuda a entender esse processo. Então, a função desse meridiano é mover a nossa água, né, transformando o Qi, e a natureza dela é Yang, que ela é o acoplado dos rins. O horário de trabalho, esse meridiano, aí a Rô vai saber falar, porque ele é o mais comprido, ele começa do lado externo, perto do tornozelo, sobe, passa pelas costas, dá a volta na cabeça e volta, né, até aqui a altura da lombar, na altura do rim. Então, pelo que eu li, é o meridiano mais extenso que a gente tem no corpo. E ele o horário de maior atuação energética das 15 às 17, sendo que se a gente quiser sedar, a gente usa esse horário, se quiser tonificar, após esse horário. Então, falando um pouquinho das essências florais do elemento água. Então, lembrando que a Márcia trouxe no encontro passado, né? Quando a gente fala de água, basicamente a gente está falando de força de vontade. Então, no campo emocional, as qualidades positivas são a força de vontade, iniciativa, confiança, perseverança, paciência, resiliência, fortaleza e flexibilidade. É uma coisa que trabalha a nossa estrutura, né? O nosso estar aqui nesse plano para realizar determinadas ações ou propósitos. Em desarmonia, o que vai aparecer nesse campo emocional é o medo, a baixa autoestima, né? Então, não se cuida, não confia em si, não acredita em si, traz uma insegurança emocional, a pessoa pode ficar apática, ou no yang, né? Fica inquieto, pode ter apreensão, desespero, perde aquela capacidade de ser assertivo, né? De ter uma determinação, pode se envolver com excesso de trabalho e uma estabilidade mental ou emocional. A ideia, então, de equilibrar na função terapêutica é fortalecer, ancorar e enraizar. Então, o rim está aqui embaixo, né, é o último dos nossos órgãos, está bem próximo ao chão, à terra, tem muita ligação com a terra, né, com assim, não, no plano físico, né, está muito próximo, né, mais próximo do poder de gravidade, então é o que enraiza a gente aqui. E as essências florais, nós temos inúmeras, né, e como vocês já sabem, eu não costumo falar só da essência floral para aquele meridiano ou para aquele elemento, né, porque às vezes não basta tratar só esse desequilíbrio. A repercussão no emocional da pessoa ultrapassa aquele meridiano que está desequilibrado, né? Geram outras disfunções emocionais. Então, geralmente, eu trago as essências que dão o suporte para o estado em que a pessoa entrou. Então, não só necessariamente atuando a nível do rim, né, do meridiano ou nesse órgão energético, mas também olhando para situações em que ele precisa de um apoio maior. Então, aí, geralmente, na essência floral, o que vai ajudar ali no rim? Todos os florais que vão trabalhar os medos. O Dr. Bach, ele organiza os florais, depois que ele encontra as 38 essências, né?
ele faz a jornada lá de encontrar os 12 curadores, os 7 auxiliares, os 19 complementares, e aí, de posse desse sistema, ele reclassifica esses florais em 7 grandes grupos emocionais. Um dos grupos é um grupo para o medo. Ele agrupou ali, né, nesse grupo, todas as essências, são 5, que trabalham os medos. E aí a gente precisa, enquanto desenvolvendo o nosso conhecimento, né, nosso autoconhecimento, tomando consciência de como a gente é, nos interiorizando, a gente vai entender que tipo de medo e a intensidade desse medo, para que a gente possa fazer uma indicação mais precisa, para que a superação desse desequilíbrio ocorra de forma mais rápida e mais tranquila, né? Então, no grupo do medo, do sistema Ba, nós temos 5 florais. O aspen, que é um floral de uma árvore, que vai trabalhar o medo do desconhecido. O cherry plum, que é o floral da cerejeira, que trabalha o medo de perder o controle. O mimulus, que é um floral dos medos concretos. O red chestnut, que é um floral da florzinha vermelha, muito bonito, de uma castanheira, que é o medo projetado. Por exemplo, a mãe que fica muito preocupada com tudo que não pode dar certo na vida do filho. Saiu de carro, pode sofrer um acidente, ou medo, desculpa o barulho, medo de ser assaltado. Então, esse medo que a gente sente em relação à segurança do outro, eu faço um elo nesse nível energético e emano essa projeto, na verdade, né? O Red Chestnut é um floral de projeção do medo, e projeto naquela pessoa esse medo, essa preocupação. Então, o Red Chestnut, ele faz como se fosse um corte nesse cordão que foi estabelecido, protege a pessoa que recebe esse pensamento e alivia a quem está emitindo essa preocupação, né? Então, esse é o Red Chestnut. O Rock Rose, que é essa flor linda, maravilhosa que está aqui do lado, é uma florzinha de 5 pétalas, bem amarelinha, toda cheia de estamezinhos. E o Rock Rose é o floral do pânico, né? Então, sempre que tiver alguém com terror noturno, síndrome do pânico, tremores, calafrios de origem de medo, né? É o floral mais intenso, para o medo mais intenso, desculpa, do sistema Ba. Então, esse é o Rock Rose. E só exemplo de outros sistemas, a gente tem o Garlic, nos florais da Califórnia, que é o floral do alho, o alho sativo, que é o mesmo alho que a gente tem no Saint-Germain, aqui no Brasil, né, que vai trabalhar também o medo, mas o medo mais paranoico ligado ao plexo solar. Então, o Garlic não necessariamente trabalha o medo basal ali, né, da sobrevivência, como seria no rim, mas esse medo em relação a outras questões da vida. No Saint-Germain também a gente tem goiaba, é um floral maravilhoso para todo tipo de medo mais intenso. E dentro daquelas características, né, quando a gente está no desequilíbrio da força de vontade e da perseverança, a gente tem, por exemplo, o Gentian, do sistema Ba, que são para aquelas pessoas que desistem diante dos obstáculos, né? Então, Gentian é um floral que eu também não falei, mas que pode ser um suporte. Em relação à flexibilidade, que tem tudo a ver com o elemento água, a gente tem o Vine, o Rock Water. O Vine é aquela pessoa que descompensou no lado Yang e que é o controlador, o dominador, que impõe as suas vontades, né? Ele submete os outros à sua vontade. Então, o Vine é o floral da videira, a florzinha da uva. Então, o Vine ajuda a pessoa a perceber esse padrão aí de dominação. E o Rock Water, que é o floral, que na verdade ele é uma essência vibracional, né? O Dr. Bara tão abençoado, tão iluminado, que ele já desenvolveu um floral que não ia flor, era a água pura de uma fonte, né? Uma fonte que na época para ele era uma fonte sagrada. Então ele só potencializa essa água
meia hora na luz solar, né, nos primeiros raios de sol, e coloca o conservante, que é o conhaque, e está pronta a essência do rock water. E o rock water é para aquelas pessoas muito rígidas, muito endurecidas, ressecadas, né? Que acabam, inclusive, travando as articulações, tendo problema de coluna pela rigidez. Então, rock water, eu costumo dizer na terapia floral, é aquele que vai furando as nossas couraças, né? Quando a gente é muito dogmático, muito resistente, o rock water vem como se ele fosse furando essa armadura que a gente coloca, e inclusive ajuda no trabalho das outras essências florais. Aí esse aqui é o aspen, essa é a flor do aspen, parece um rabinho de gato, né? E o aspen é o Populus tremula, que é o floral do medo do desconhecido. Quando a gente tem sobressaltos, fica com medo, prende a respiração de susto, tem a sensação de que algo ruim vai acontecer, né? Então, o aspen é esse floral que vai trabalhar o medo que a gente tem do que a gente não conhece. Pode ser de uma situação, pode ser, entre aspas, do sobrenatural, né? De coisas invisíveis que eu não conheço e que eu não controlo, e elas me provocam medo. Então, o aspen, ele tem uma assinatura interessante, porque as folhinhas dele têm um pedúnculozinho, que elas ficam bem longe, né, do caule. Então, na mínima brisa, ela já treme. E a Luciana Chamas, né, da Healing, diz que quando ela conheceu o aspen, o Julian Barnett falou para ela, encosta as suas costas no tronco da aspen. Aí ela encostou, ela disse que ela sentia a vibração da árvore. É como se essa árvore toda tremesse. Então, esses medos vagos, infundados, o aspen é um floral que está para além do nosso medo aqui, do nosso plano, né? Ele vai trabalhar, ele não atuaria direto no meridiano do rim, da bexiga, né? Ou no órgão do rim, mas ele ajuda a gente sair daquela paralisia, daquele medo que paralisa, colocando a nossa energia em circulação, voltando a circular a nossa energia, né? Então, esse é um pouquinho do trabalho do aspen. O mimulus é um floral lindinho, ele nasce beirando os rios, os córregozinhos. E mimulus é um floral, para quem tem, ele chama mimulus gutatus. É para os medos concretos, os medos do dia a dia. Tem medo de dirigir, tem medo de ser assaltada, tem o medo de avião. Então, todos os medos que são nomináveis, quem vai ajudar a gente a superar é o mimulus. E esse sim pega aqui o nosso rim, né? Porque a hora que eu tenho medo, eu vou travar e não vou me mover. Então, o mimulus, ele ajuda essa energia a destravar, ele traz confiança, traz coragem, e ele é um floral também que ajuda as pessoas que são muito tímidas, que vão falar, ficam ruborizadas, né, cora o rosto, fica com vergonha, que é aquele medo de você se expor, né, de você se colocar, de você trazer a sua verdade. Então, cada vez que a gente deixa de colocar, de se colocar no mundo, a gente vai perdendo um pouquinho dessa energia do nosso yin, né? Ele vai ficando mais represado, mais diminuindo, né? Diminuído. Lembrando que nos rins, em cima deles, a gente tem a suprarrenal, que é a que coloca a gente em alerta, né? Então, o mimulus é esse floral que vai tirar essas preocupações do dia a dia, me dar coragem de me colocar, coragem de enfrentar os desafios. Um outro floral de medo é o cherry plum, que também não necessariamente trabalha no nosso rim. O cherry plum é essa flor lindinha da cerejeira, é a Prunus cerasífera. E cherry plum, como eu disse que tem vários tipos de medo e várias intensidades de medo, é para aquela pessoa que tem medo de enlouquecer, de entrar em colapso, de perder o controle, ou aquela pessoa que a hora que vê já falou, já bateu, ela tem medo de se descontrolar e causar algum dano ou para ela mesma ou para quem está em volta. O cherry plum é um floral maravilhoso de centramento. Ele traz a gente para o nosso centro, ele acalma
o nosso estado nervoso, né? É muito bom para as mulheres em TPM, né? Quando você fica irritada, mal-humorada, perde o controle, ele acalma, traz para o centro, ele ajuda a gente a ter racionalidade e traz muita paz, né? O Cherry Plum é um floral que ajuda a trabalhar a paz, a calma mental, o controle positivo da mente. Um outro floral maravilhoso é aqui de Minas, aí da terrinha de vocês, o Bipinatus, do sistema Minas, que é o Bidens sulfurea, é o cosmos, né? Na minha infância, eu colhia muito dessas florzinhas, era muito presente onde eu morava, uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo. E eu gosto de falar do cosmos, falando da família dele, né? Que é a Asterácea, que é a família da antiga compostas. Né? A família das compostas, a gente sabe que a flor não é isso daqui, né? As flores estão no centro. Então, toda flor da família das compostas vai trabalhar a integridade do nosso eu. O Bipinatus, ele tem uma correspondência direta ao Rock Rose, do sistema Bach, que é o floral do pânico. Então, toda vez que a pessoa tiver com esse medo incontrolável, esse pânico que surge, o terror, né, crianças com pesadelos, terror noturno, o Bipinatus, o Breno, quando ele começa a estudar, né, e a desenvolver o sistema, pesquisar o sistema dos florais de Minas, ele faz uma correspondência muito legal entre os 38 florais de Bach, e ele elenca 38 florais do sistema Minas que têm a mesma equivalência, né? Que são flores que estão aqui na nossa terra, nascendo aqui no quintal da nossa casa, e que se você não tiver os florais de Bach, você pode usar os florais de Minas, que o Breno faz essa correspondência, né? A gente diz que o sistema Bach é um sistema fechado, porque o Dr. Bach faleceu, fechou o sistema, né, com os 38 florais, e hoje os pesquisadores que ainda estão atuantes continuam ampliando, né, o leque de flores para tratar os nossos desequilíbrios. Então, o Bipinatus é uma flor que corresponde ao Rock Rose. Ele é um floral emergencial, assim como o Rock Rose está no Rescue, ou no Five Flower, o Bipinatus está na fórmula emergencial de 5 flores, buquê de 5 flores, né? De Minas, e no de 9 flores também. Então, é para toda situação de emergência física, psíquica, quando você precisa, entre aspas, salvar alguém. Né? Ele traz energia da firmeza, traz aquela coragem do herói. Quando eu não tenho mais força, não tenho coragem de enfrentar, o Bipinatus e o Rock Rose colocam a gente nessa situação de coragem de herói. E sempre nas situações de pânico e desespero. Aí o garlic, né, que é o floral do alho, que é o Allium sativum, e eu trouxe o alho porque ele, um tempinho atrás, ele estava na família das liliáceas. E a família das liliáceas é uma família que tem muito a ver com a água, com o feminino e com o yin, a energia yin. Porque a raiz das liliáceas não é uma raiz, ela é um bulbinho, é um bulbo. E esse bulbo que tem nele é pura água. Então, é emoção, né? Muita emoção. E o garlic tem como qualidade positiva essa habilidade da gente responder de forma viva, né? Ele restaura a nossa vitalidade e traz resistência quando a gente não consegue enfrentar as adversidades. E no desequilíbrio, são pessoas muito medrosas, com uma fraqueza, fraqueza física até, né? Devido a influências parasitárias, e aí parasitárias a gente pode entender como parasitas do nosso corpo, como parasitas energéticos, né, trazendo para o campo vibracional, então tudo que suga a nossa energia, né, a gente não usa, a gente não aprendeu que alho espanta vampiro, né, então no sistema de Saint Germain, o allium, que a dona Neide Margonari
pesquisou e sintonizou, o alho, inclusive, protege de energias mais densas, né, invasoras. Então, pessoas que têm o estado mediúnico um pouco desequilibrado, o garlic, ele traz uma energia de proteção e tira a gente desse estado de medo. Uma outra florzinha, deixa eu ver a hora. 5 já. Uma outra flor que é também do sistema Califórnia é a Black Cohosh. Vocês vão falar black porque se a florzinha é branca, né? Então, o black dessa planta está na raiz. A raiz da Black Cohosh, né, que é a cobra preta, ela fica submersa, fica enfiada na terra. Então, a Black Cohosh é um floral que eu trouxe para vocês conhecerem, mas eu não indico nunca a pessoa sair tomando, porque ela vai trabalhar com temas muito densos, muito profundos, muito complexos. São para as pessoas que atraem relacionamentos abusivos, situações abusivas, situações sempre muito desafiadoras, e ela não tem forças e coragem para enfrentar e sair dessa situação. Então, a Black Rocha é um floral que eu dou com muito suporte, nunca sozinho, e sempre com várias essências, né? Quem precisa, quem entra nesse estado aí da Black Rocha, precisa muito de essência de suporte. Então, ela vai transformar de uma forma ativa essas circunstâncias negativas, ela ajuda a pessoa a transformar, superar, equilibrando a sua energia, equacionando esses estados de situações abusivas e trazendo como se fosse uma bravura física, né? A força de enfrentar essa sombra. Black Roche vai trabalhar com a nossa sombra, o que a gente não quer ver. Então, por isso, precisa dar muito suporte. A Valéria, a Rosana quer falar. Oi, Rô. Oi. Queria te perguntar uma coisa da Black House. Eu posso usá-la, por exemplo, para um trabalho de limpeza, de memórias e tal, no ambiente, em forma de spray? Ou você acha, por exemplo, colocando uma gota no spray, ou você acha que mesmo assim ficaria forte? Com um amparo, né? Ela vai ficar forte, Rô, mas assim, o que eu digo na terapia floral? As nossas sombras têm que ser colocadas na luz, né? E a Black Rocha, ela vai colocar luz. Então, a sugestão é que você pode sim colocar Black Rocha, você pode fazer o que eu faço às vezes aqui, ó, pego o vidrinho, né, preparo minha essência floral como se eu fosse tomar, aí desse vidrinho diluído, eu coloco 4 a 8 gotas num frasquinho de 100 ml de água, ou de álcool, mas aí você coloca alguma coisa de suporte, pode ser uma camomila, para trabalhar os traumas, porque a Black Roche vai lidar com os nossos traumas, que a gente está trazendo, não sabe nem de onde. Como ela é uma raiz, né? Na verdade, é feita da flor, mas o nome dela vem da raiz, né? Cobra preta, que está guardadinha lá na terra, então ela vai para as nossas entranhas mesmo. Então precisa de muito suporte. Aí pode ser camomila, pode ser a lavanda para acalmar os ânimos, mas eu acho que a camomila é uma parceira bem boa da Black Roche. E aí, o que você achar um cipreste para desapegar, né? Um limão para dar uma limpada naquela aura. Agora, isso para o ambiente, né? Para tomar, aí precisaria de muita energia, muita, como é que se diz, essência floral. Né? Mas ela, para situações de abuso, ela é maravilhosa. Para trabalhar o que a gente não quer ver, ela é maravilhosa, mas só que precisa olhar para a pessoa, né, e ver o suporte que ela vai precisar para enfrentar, porque ela é pura luz, né, olha como ela é branca. Ela vai trazer aquela paz. Sim. Ótimo, obrigada pela... Eu que agradeço. Está cortando tudo, Rô. Tá bem. Fecha a câmera, que aí às vezes seu som melhora. Melhorou? Melhorou? Não.
É que eu não estou vendo Verdade, vocês. muito grande. Mas não, eu fechei a câmera porque porque eu estou vendo uma necessidade grande de limpeza. Obrigada. Tá. É. Ela vai trabalhar com aquelas forças psíquicas, viu, Rô? Aqui, ó. Vai limpar. Ela vai bem na nossa psique ou do ambiente, né? Tudo que está parado ali naquela energia do ambiente. É um trabalho muito lindo, mas precisa de bastante suporte. Bom, a outra florzinha que vai trabalhar os nossos medos e que pode ajudar no nosso rim, na nossa assertividade, né? É a Bog Candle. Essa é uma flor do Alasca. Ela é super delicadinha, né? As florezinhas, a maioria das flores do Alasca são bem delicadinhas. E ela é da família das orquídeas, né? E na terapia floral, as orquídeas, as orquidáceas, né? Elas são como se fosse uma oitava acima, para trabalhar questões mais sutis, mais elevadas, né? Então, é um trabalho bem da espiritualidade, da sua elevação naquela espiral, né, do conhecimento, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. E ela é muito boa quando a gente vai iniciar o ciclo ou renascer. Então, você toma Black Roche, passa por aquela expurga, né, as suas dificuldades, supera os seus traumas, se reconstrói, aí você entra com a Bog Candle, porque ela vai trazer, ela vai tirar aquela coisa degenerada, né, que foi degradada, e traz a gente de volta para a luz, né, como se a gente fosse se abraçado pelo amor divino. Ela traz sabedoria das experiências que a gente passou. Então, depois do trabalho da Black Roche, uma Bog Candle ajuda bastante. E o Alasca, lembrando, né, o Alasca é um país lá no gelo, né? As florzinhas nascem no meio das geleiras, é muito lindo que ela traz de trabalho, muita água, né, muita emoção, muita aí trabalhando nossas emoções, nosso rim. E aqui da nossa Mata Atlântica, a gente tem o cajá, que foi do sistema Araretama, né, que foi desenvolvido e pesquisado pela Sandra Epstein. Então, aqui é a cajá-fruta mesmo, né, a árvore daquela fruta do cajá. E essa aqui é a florzinha dela. É uma florzinha de 5 pétalas, né, cheia de estames. E o que essa flor vai trabalhar? O nosso medo, a fragilidade, a vulnerabilidade, né? Então, bem o rim mesmo. E o que ela vai despertar na gente? Força, ação, reação e proteção. Então, quando você está meio estagnado, toma o cajá para ter forças e superar e enfrentar. Ela é uma das essências, do conjunto de essências, que a Sandra preparou lá em Fernando de Noronha, que ela diz que são bastante elevadas, né? As essências de Fernando de Noronha dentro do sistema Araretama. A outra que eu trouxe é a bromélia, né? Vermelha, da cor do nosso chakra básico. E ela é uma flor que trabalha quando a gente está com o nosso desequilíbrio na sexualidade e espiritualidade, né? Fica nessa dualidade. Ela trabalha despertando a nossa Kundalini, traz alívio, humildade, quando a gente precisa baixar um pouquinho a bola, né? Vai trabalhar no nosso psique, no nosso antagonismo emocional, equilibrando pelo coração. Então, quando a gente vai equilibrar o primeiro chakra com o chakra cardíaco, né? O primeiro e o segundo chakras, né? Com o chakra cardíaco. Então, ela permite o contato com os nossos instintos, sem medo, né? Que às vezes a gente bloqueia os nossos instintos. A Cajá vai dizer, a bromélia vai dizer para a gente que a gente pode enfrentar, né? Esse instinto, permitir que ele aflore sem nenhum medo, né? Então traz a liberação dessas emoções, né? Dos sentimentos que a gente fica guardando. E trabalha muito a nossa compaixão, agressão reprimida,
como a gente viu, pessoas que têm tirania e dominação como Vine, vai se beneficiar muito com a bromélia. Pessoas muito envergonhadas da própria sexualidade, né? Ela traz esse equilíbrio. E aí, do Pacífico, da Sabina Petit, as essências do Pacífico são essências desenvolvidas pela Sabina Petit, né, a pesquisadora. E a Sabina Petit, ela tem as essências florais, né, das flores, ela tem as essências marinhas, que ela desenvolve com a água do mar, com os seres marinhos, então tem algas, tem cavalo marinho, tem golfinho, e os elixir de cristais também, né, os elixires de cristais, e as essências ambientais. Então, é bem diversificado o sistema do Pacífico, e o legal dele, a Rosana ia se dar bem com esse sistema, porque o sistema do Pacífico, a Sabina desenvolveu em cima da teoria da medicina tradicional chinesa. Então, ela faz toda a correlação daquelas essências vibracionais ou florais com os meridianos e o tratamento e o diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Então, por exemplo, o coral, que é um coralzinho mesmo de lá do fundo do mar, ele vai trabalhar exatamente nos meridianos do rim, e vai equilibrar não só os meridianos, mas o plexo solar e a nossa garganta, a nossa expressão, como eu me coloco no mundo, né? Então, sempre que tem situações de medo, de conflito, ele vem trazer para a gente ensinar a viver em comunidade, respeitar o outro e a si próprio. Traz harmonia e cooperação. E trabalha especificamente o rim. Aí no Bush australiano, desenvolvido pelo Ian White, a gente tem a Illawarra Plum Tree, que é essa flor vermelhíssima que chama atenção de longe. Ela traz a confiança, traz força, autoaprovação, quando eu estou com a autoestima baixa, não confio em mim, me reprovo, me recrimino. Então, ela limpa esse padrão e ajuda, quando você está nesse padrão que você não consegue sair do lugar pelo medo, pelo desequilíbrio do rim, a Illawarra Plum Tree, ela faz a gente dar o passo decisivo para resolver aquela situação. Então, é um trabalho muito legal. E o bom da Illawarra, eu já tomei bastante, ela não é tão catártica, apesar de que os florais da Austrália, eles são assim, de resolução super rápida, mas ela não é catártica, por exemplo, como a Black Cohosh, né, que a pessoa pode deprimir, pode chorar muito, pode no começo, a hora que ela vê, né, as coisas, meio que estranhar. A Illawarra Plum Tree, não, ela tira do medo, é para as pessoas que não conseguem assumir responsabilidades, tipo, não cresceu, está sempre na adolescência ou na infância, não assume a família, não assume os filhos, né, não quer ser promovido, que tem medo da responsabilidade que aquele cargo vai trazer. Então, a Illawarra Plum Tree ajuda a gente a ser mais assertivo na vida, se autovalorizar, acreditar no seu potencial. Uma essência que faz isso também é o Larte, né, do sistema Ba, que põe a gente para frente. O Larte é da família dos pinheiros, né, e a Illawarra é outra família. E mais uma do Bush australiano, que é a Dog Rose, que é essa florzinha linda cor-de-rosa, é uma quase parecida com uma rosa mesmo, mas ela não é da família das rosáceas. E a Dog Rose é para quando a gente está muito medroso, envergonhado, inseguro, né, tem medo de coisas bobas, assim, medo da barata, como o Mimulus trabalha, né, esses medos mais pequenos, né, os medos pequenos. A Dog Rose traz para a gente a confiança, a acreditar no nosso potencial, acreditar na gente mesmo, dar coragem, e também ela vai trabalhar o amor à vida, né? Ela é mais profunda, porque ela vai me ensinar a amar essa vida que eu tenho aqui, esse presente que eu tenho de estar nesse momento aqui, né? Em qualquer que seja a situação. Ela aumenta, e o trabalho dela é aumentar o nosso fluxo de energia vital, né? Então, por isso ela é bem no rim mesmo, mas ela também, como ela é rosa, trabalha esse rim para abastecer o nosso cardíaco, né, o nosso Shen,
e melhora a nossa qualidade de vida, né? Coloca a gente em ação. Ela traz coragem, aumenta a autoestima, então é um floral, os australianos são maravilhosos. E aí, acho que a última que eu trouxe é do sistema Filhas de Gaia, que é o gerânio vermelho. Então, essas cores mais vivas, assim, ajudam muito nessa questão do primeiro, segundo chakras também, né? Ele traz coragem para a alma, traz vitalidade física, mobiliza a gente quando a gente está meio que parado numa determinada situação, né? Está meio tímido, paralisado por conta do medo. O gerânio vermelho, ele põe a gente em ação, ele dá aquele pulso, né? Para a gente sair do lugar. Então, era isso. Muito agradecida. Vocês têm alguma dúvida, querem perguntar? Que são 5h20, mas a gente atrasou para começar, né? Desculpa, meninas. Não, aí foi no geral. Tá muito tranquilo. Eu vou só encerrar a gravação. Tá. Vou parar a apresentação.